Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje continua com temas escatológicos. Que bicho é esse? Escatologia é a parte da teologia que estuda as últimas coisas que acontecerão: o céu, juízo, inferno, purgatório, a segunda vinda de Cristo. E ali, no domingo passado, nós refletíamos sobre a ressurreição dos mortos. Este domingo agora, a liturgia fala a respeito do fim do mundo. Ele é doutrina católica. Este mundo acabará. Este mundo não é para sempre. As pessoas às vezes dizem: não, o mundo não vai acabar, eu é que vou acabar. Não, meu senhor, as duas coisas. Você vai acabar e este mundo também vai acabar. No Evangelho, Jesus fala a respeito dos acontecimentos que antecederão o fim do mundo. Isto é, porque é um acontecimento apenas, né? Nós aqui, se nós fôssemos explicar, como se diz, tintim por tintim, nós teríamos que nos delongar mais, mas é um acontecimento só. Isto é, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo ressuscita os mortos, Jesus Cristo julga os vivos e os mortos, Jesus Cristo, este mundo termina, a figura deste mundo passa e Ele faz novas todas as coisas. Então é um único acontecimento, mas que nós separamos para melhor compreender. Pois bem, então hoje Jesus fala sim dos acontecimentos que antecederão a sua segunda vinda, que ocasionará o fim deste mundo. Diz aqui, as pessoas, Jesus fala o quê? Que não ficará pedra sobre pedra, tudo ficará destruído. E aí ele dá os sinais que antecederão o fim dos tempos, que é o surgimento de grandes mentirosos, de pessoas que em nome de Cristo atrairão multidões. Ele fala das catástrofes, dos acidentes que acontecerão, das guerras que acontecerão, de terremotos e calamidades que acontecerão, e das perseguições. Mas em tudo isso ele diz que Ele estará conosco, e que tudo isso, que em todas essas calamidades, nós, de alguma maneira, tudo isso concorrerá para o nosso bem, que ele diz aqui no versículo 13, esta será, isto é, nessas ocasiões de perseguição, nessas ocasiões de dificuldade, esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé, e vós sereis perseguidos até mesmo pelos vossos pais e pelos vossos irmãos, e alguns até serão mortos, mas interessante, nenhum fio, mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mas como assim, padre? Como é que alguns morrerão, mas mesmo assim eles não perderão um fio de cabelo de suas cabeças? Porque aqui Jesus quer falar o quê? Mesmo aqueles que morrerem, porque serão recompensados, eles verão que valeu a pena ter morrido por nosso Senhor. Pois bem, nós temos aqui esta temática do Evangelho, que seriam o quê? Os sinais que precedem a vinda de Cristo. Mas eu gostaria de hoje tomar a primeira leitura, que apresenta o que vai acontecer quando Jesus chegar. O Evangelho fala o que vai acontecer antes de Jesus chegar. Já a primeira leitura fala o que vai acontecer quando Jesus chegar. Pois bem, a primeira leitura é retirada do profeta Malaquias, e ele apresenta com cores muito fortes aquilo que nós, modernos, ouvimos com certa dificuldade.
Ele diz, Malaquias, capítulo 3: Eis que virá o dia abrasador como a fornalha, eis que todos os soberbos e ímpios serão queimados como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Isto é, a destruição total. Meus irmãos, o que é que esse trechinho aqui, ele expressa a fé da igreja. Isto é, que Jesus voltará e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Que neste mundo, meus santos, em que parece que quem é mau prospera, quem é injusto é feliz, neste mundo em que parece, em que não há justiça, porque a maldade cresce a galope, nosso Senhor está dizendo, a fé da igreja há mais de 2000 anos ensina que Jesus virá e Ele dará aos bons a recompensa e aos maus o castigo. Que Jesus virá e este mesmo dia será alegria para aqueles que lhe pertencem e terror para aqueles que dele se esqueceram. Se nós pegarmos Malaquias um pouquinho antes, no mesmo capítulo 3, no versículo 17, nós iremos ler o Senhor falando a respeito do cuidado que Ele terá com os seus por ocasião da sua vinda. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu vier. Então, no dia que o Senhor vier, aqueles que forem deles não precisam se aterrorizar. Aqueles que praticaram o bem não precisam temer. Muito pelo contrário, devem se alegrar, porque o Senhor vai cuidar de nós como um bem particular. No dia em que eu vier, tratá-los-ei como um pai trata um filho que o serve. No dia da sua vinda, o Senhor nos tratará com carinho. No dia da sua vinda, o Senhor nos tratará como um pai, mas no dia da sua vinda, Ele será fogo, como queima-palha, para aqueles que não o buscaram. E vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Isto é, aí sim, meus santos, nós veremos que valeu a pena termos servido nosso Senhor. Naquele dia, diz o profeta Malaquias, nós veremos a diferença do servo de Deus, daquele que não é servo de Deus, daquele que obedece a Deus, para aquele que não obedece a Deus, daquele que é de verdade amigo de Deus e inimigo do pecado, para aquele que é amigo do mundo e do pecado. Nós veremos naquele dia a diferença. Pois bem, meus santos, mas diante dessa palavra do profeta Malaquias, de alguma maneira o nosso coração também se estremece. Por quê? Porque embora esteja muito claro que o Senhor será fogo para os maus e será bênção para os bons, que o Senhor será terror para os maus e será alegria para os bons, quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos, meus santos, que nós não somos tão bons assim. Quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos que, embora nós busquemos a Deus e nós lutemos contra os nossos pecados, nós sabemos que nós não somos justos diante de Deus. E é por isso que frequentemente nós fazemos o quê? Nós nos voltamos para Deus e dizemos: Senhor, tenha misericórdia. Na Santa Missa, nós pedimos a Deus misericórdia várias vezes. Nós pedimos a Deus misericórdia no ato penitencial, nós pedimos a Deus misericórdia no próprio glória, nós pedimos a Deus que Ele tenha misericórdia de nós no Cordeiro de Deus. Nós pedimos
muitas vezes: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. Isto é, nós reconhecemos a nossa indignidade. Isto é, não obstante nós lutemos para servir a Deus, não obstante, e devemos lutar para servir a Deus, não obstante nós lutemos contra todo o pacto com o pecado, e devemos lutar contra todo o pacto com o pecado. Não obstante nós lutemos contra toda aproximação com a lógica mundana, nós sabemos, meus santos, que precisamos suplicar a Deus misericórdia. Na nossa novena de Cristo Rei, nós, se vocês pegarem, vocês vão ver que o tempo todo nós repetimos: tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Isto é, até marquei aqui alguns: Senhor Jesus Cristo, Rei de misericórdia, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei compassivo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do coração ardente de amor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo trono nos aproximamos confiantes, tende piedade de nós. Isto é, nós nos aproximamos de nosso Senhor e nos aproximamos confiantemente. Por quê? Porque nós temos confiança na sua misericórdia, na sua piedade. Porque nós sabemos, meus santos, que no dia do juízo, todos nós, se não esperarmos na misericórdia de Deus, estamos perdidos. Por mais, repito, porque eu não quero dar a entender que, tudo bem, já que nós iremos esperar na misericórdia de Deus, então vamos pecar e esperar na misericórdia de Deus. Não, meu santo, minha santa, não é isso? Não é isso que nos ensina a igreja, não é isso que nos ensinam os santos. A igreja há mais de 2000 anos e os santos que a ela pertencem nos ensinam o quê? De que nós devemos buscar a Deus com todas as nossas forças, que nós devemos procurar romper com o pecado a cada dia mais e com os menores pecados mesmo, que houver no nosso coração. Mas mesmo depois de toda a luta, nós nos voltamos para Deus e esperamos tudo da sua misericórdia, porque sabemos que nós somos fracos, que nós somos miseráveis e de que nós não merecemos a salvação. Existe um hino belíssimo que eu não poderia terminar esse tempo final da liturgia sem meditar com vocês, que é o chamado hino Dies Irae, isto é, dia de ira. Dies Irae, uma expressão latina, dia de ira, isto é, o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, o dia do juízo do Senhor, é um dia de ira. Mas, meus irmãos, é um hino que, por um lado, ele nos faz tremer, porque é o dia que o Senhor virá julgar e que trará o livro com todos os nossos atos escritos. Imagine, a sua vida inteira está ali. É o dia em que o Senhor promulgará publicamente todos os nossos atos. Quantas vezes nós tenhamos repetido, pelo menos, quantas vezes eu não ouvia a minha mãe mesmo dizendo assim: não existe nada escondido que um dia não seja descoberto. Talvez quando isso ela dizia, ela não tivesse em mente que é uma expressão cristã, uma expressão católica, e que está ali no Dies Irae, no dia do juízo, tudo ficará descoberto. No dia do juízo, nós nos veremos como somos vistos por Deus, e veremos a feiura do nosso pecado, veremos a miséria em que vivemos, desperdiçando as graças de Deus. Mas vamos ao hino, para que eu vá lendo e você vá deixando essa palavra cair no seu coração. Dia de ira, aquele dia, será tudo cinza fria,
Diz Davi, diz a Sibila: que temor será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Que temor será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono a trombeta ressoar. Morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Os mortos são chamados, recebem os seus corpos e todos se colocam na presença de Deus. Os que serão condenados para a perda eterna, os que se salvarão para gozar da felicidade eterna com os seus próprios corpos. Morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. Quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune. Meus santos, diante desta palavra, isto é, quando Cristo Rei se sentar, o que estava escondido vai brilhar, todos vão ver, nada vai ficar ou sem castigo ou sem recompensa. A partir de agora, o tom do hino começa a mudar. O próprio autor começa agora a suplicar a misericórdia de nosso Senhor, porque, meus santos, se é verdade que Jesus trará um livro em que tudo está contido, em que o mundo será julgado, se é verdade que quando Ele se sentar, tudo vai ficar às claras, tudo vai brilhar, e nada ficará sem castigo ou sem recompensa, quando eu olho para a minha vida, eu só posso dizer: Jesus, tenha misericórdia. Jesus, tenha piedade. Mesmo que eu tenha feito coisas boas, eu tenha procurado te amar, eu também, Senhor, fui infiel a Ti, eu também pequei, eu mereço o inferno. Jesus, tenha misericórdia. Continua então o hino, agora nesta perspectiva de suplicar a misericórdia de nosso Senhor. Eu tão pobre, que farei? Agora é você diante de Jesus, sentado no trono, você que vai ser julgado. Eu tão pobre, que farei? Que patrono chamarei? Nem o justo está seguro. Quem é que eu vou pedir que interceda por mim? Ninguém está seguro. Quem é que é digno de Deus? Quem é que pode permanecer de pé diante do trono do eterno juiz? Quem aqui pode dizer: eu posso ser julgado tranquilamente, eu posso me colocar de pé diante dele? Nem o justo está seguro. Rei tremendo em majestade, que salvais só por piedade, me salvai, fonte da graça. Ele começa agora a suplicar a Deus que tenha misericórdia. Rei tremendo em majestade, que salvais só por piedade, isto é, os que seremos salvos com a graça de Deus, se o formos, seremos por pura piedade de Deus, por pura misericórdia. Não obstante, devamos nos esforçar para lutar contra o pecado. Não deixe que o diabo coloque no seu coração o engano de: ok, já que seremos salvos por piedade, eu posso pecar à vontade. Não, meus santos, porque a piedade de Deus, a misericórdia de nosso Senhor, não deve ser utilizada para nos fazer mais amigos do diabo e mais mergulhados no pecado. A confiança na misericórdia de Deus deve fazer com que nós lutemos para progredir no amor, mesmo sabendo que quando chegarmos diante dele com a obra incompleta,
Ele misericordiosamente a completará. Repito e continuo: Rei tremendo em majestade, que salvai só por piedade, me salvai, fonte da graça. Recordai, ó bom Jesus, que por mim fostes à cruz, neste dia me guardai. A buscar-me vos cansastes, pela cruz me resgatastes, tanta dor não seja vã. Jesus, que o teu sangue não tenha sido derramado em vão, por misericórdia me salva. Jesus, que todos os teus suplícios na cruz não tenham sido em vão, por misericórdia levai-me para o céu. Jesus, que a tua vinda à terra não tenha sido em vão, por misericórdia salva a minha alma. Juiz justo no castigo, sede bom para comigo, perdoai-me nesse dia. Pela culpa se enrubesce, isto é, quando eu vejo no livro em que tudo está contido, toda a minha história, todos os meus pecados, desde já criança com a idade da razão, na minha adolescência, nos momentos que eu abandonei a graça de Deus, quando eu vir e ouvir os meus pecados ali em público, no juízo final, o meu rosto vai se enrubescer, isto é, a vergonha também tomará conta de mim. Pela culpa se enrubesce o meu rosto. Ouvi a prece e poupai-me, justo Deus. Isto é, nós bateremos no peito e diremos: Jesus, tu és justo, e se o Senhor me mandar para o inferno, o Senhor está sendo justo. Eu mereço o inferno. Se eu me perder, Senhor, não é por maldade tua, mas por pura maldade minha. Eu reconheço, Senhor, todas as minhas misérias e os meus pecados. Pela culpa se enrubesce o meu rosto. Ouvi a prece e poupai-me, justo Deus. A Maria Madalena, agora ele vai lembrar que ele foi bom com Maria Madalena, ele foi bom com o bom ladrão. Sede bom comigo também. A Maria perdoando e ao ladrão na cruz salvando, vós me deste esperança. Meu pedido não é digno, isto é, eu estou pedindo o que não mereço. Eu estou pedindo a salvação e eu reconheço, Senhor, que eu não mereço. Eu só peço confiando na tua misericórdia. Vê, meus santos, que por um lado nós vemos a gravidade do dia do juízo, mas o católico, ele se enche de esperança, porque ele sabe que ele espera ser julgado pela misericórdia de Deus. Ele espera ser julgado e ele sabe que será julgado pelo bom juiz, pelo misericordioso juiz, pelo compassivo juiz. Ele sabe que ele está pedindo algo pelo qual ele batalhou, mas que ele nunca mereceu. Meu pedido não é digno, mas Senhor, vós sois benigno. Não me queime o fogo eterno. No rebanho, no vosso rebanho, dai-me abrigo. Arrancai-me do inimigo. Colocai-me à vossa destra, à vossa direita. Quando forem os malditos para o fogo eterno aflitos, entre os vossos me acolhei. Quando os maus forem condenados, que eu não seja condenado, Senhor, que eu faça parte dos teus, que eu faça parte dos salvos. Quando forem os malditos para o fogo eterno aflitos, entre os vossos me acolhei. De um espírito contrito, escutai, Senhor, o grito, tomai conta do meu fim. Dá-me a graça, Senhor, de um fim feliz, de um fim na salvação. Lacrimoso, de lágrima, de choro, lacrimoso aquele dia, quando em meio à cinza fria, levantar-se o homem réu. Libertai-o, Deus do céu, bom pastor, Jesus piedoso, dai-lhe prêmio, paz, repouso.
Vós, ó Deus de majestade, vivo esplendor da Trindade, entre os eleitos nos contai. Supliquemos, meus irmãos, supliquemos ao Senhor misericórdia, peçamos que Ele se compadeça de nós e supliquemos a Deus a graça de corresponder com as suas graças. Supliquemos a Deus a graça de nós o amarmos de verdade e o buscarmos nesta vida, para que, quando um dia, com as obras incompletas, nos apresentarmos diante dEle, Ele misericordiosamente complete aquilo que na labuta, no esforço, em meio às lágrimas, nós começamos neste mundo. Que Deus nos conceda a todos a graça de buscar o céu, sabendo que iremos recebê-lo das mãos misericordiosas do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.